Bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje prosseguiremos o papo sobre a história da maçonaria no Brasil. Este é o quarto e último episódio desta série. Entramos agora numa década, assim, realmente transformadora para o Brasil, né? 1881 a 1890. É um período onde a maçonaria, que a gente vinha acompanhando, parece estar bem no centro de tudo. Vimos aquelas cisões profundas antes, e agora a gente fala do fim dessa divisão. Mas também tem a campanha abolicionista pegando fogo, as tensões militares que abalam o império e, claro, a chegada da República. E o mais incrível, um presidente maçom que assume também o comando da ordem. A nossa missão hoje é tentar entender melhor essa trama, né? Ver como a maçonaria se posicionou e qual foi o papel dela nesse turbilhão todo. Para começar, vamos direto naquele ponto que ficou do nosso último encontro, a divisão interna. Como é que, depois de quase 20 anos, a maçonaria brasileira finalmente superou essa briga entre o Grande Oriente do Brasil, o GOB, e o grupo dos beneditinos lá do Grande Oriente Unido? Parecia algo bem difícil de resolver. Olha, foi um processo bem complexo mesmo. Ganhou força principalmente depois da morte do Visconde do Rio Branco, né? As eleições de 1881 no GOB já mostravam essa instabilidade toda. João Alfredo Corrêa de Oliveira foi eleito grão-mestre e o barão de Jaceguá e o Arthur Silveira da Mota como adjunto. Mas assim, por vários motivos, viagens, outras obrigações, nenhum dos dois conseguiu de fato assumir o comando por muito tempo. Ah, então ficou um vácuo ali. Exato. Isso levou lá por 1882 ao retorno do Francisco Cardoso Júnior. Ele voltou como líder interino do GOB e com, assim, bastante poder para tentar resolver a situação. E aí, alguns fatores importantes acabaram se alinhando para o final de 1882. O principal, talvez, foi a renúncia do Saldanha Marinho. Ele era a grande liderança do Grande Oriente Unido, ou dos beneditinos, né? Ele renunciou por quê? Em março de 1882. Ele estava doente, já cansado, e viu o grupo dele perdendo força, sabe? As lojas esvaziando, e um detalhe importante, ele mesmo passou a apoiar a ideia da fusão. E junto com isso, veio um reconhecimento internacional importante. O Supremo Conselho da Jurisdição Norte dos Estados Unidos, que era uma potência maçônica, reconheceu oficialmente o GOB em junho de 82. Nossa, isso deve ter pesado. Muito. Basicamente, tirou a legitimidade externa do grupo do Saldanha. O caminho ficou aberto. Em dezembro de 1882, o Grande Oriente Unido foi extinto e aí, em 18 de janeiro de 1883, a união foi oficializada. Tudo sob um nome só, Grande Oriente do Brasil. Imagina essa cerimônia de 18 de janeiro de 83. Devia ter uma carga simbólica enorme, né? Depois de tanto tempo de briga, selar a paz. Como foi esse momento lá no prédio histórico da Rua do Lavradio? Ah, sim. Foi um evento muito marcante. O prédio todo iluminado, decorado, tinha retratos de figuras importantes como o Rio Branco, o próprio Saldanha Marinho, Dom Pedro I. Curiosamente, tinha também retratos de heróis nacionais maçons, como o almirante Inhaúma e o general Herval. Só uma observação. Apesar da homenagem, eles nunca foram grão-mestres do GOB, de fato. Interessante esse detalhe. O ponto alto foi no Templo Azul. Quando Saldanha Marinho chegou, ele foi recebido pelo Cardoso Júnior, que era o grão-mestre interino do GOB, né? Cardoso ofereceu a Saldanha um malete, aquele martelinho que simboliza a autoridade máxima na loja. Mas o Saldanha, num gesto muito, assim, calculado e cheio de significado, devolveu o malete na hora. Devolveu. Sim. Ele disse que a união começava pela disciplina. E ali, ele reconhecia a autoridade do Cardoso Júnior como líder do GOB, agora unificado. Imagina a cena. Os dois se abraçaram, aplausos. Claro, tiveram discursos celebrando a fraternidade reencontrada, mas é bom notar, né? Essa disposição do Saldanha para a união só apareceu mesmo quando o grupo dele já estava bem enfraquecido. Aquela cerimônia não era só simbólica, era, tipo, uma necessidade política para legitimar o GOB unificado e sinalizar o fim daquela briga interna. Uma jogada política bem inteligente do Saldanha, então. Reconhecer a autoridade no momento certo. Mas essa paz durou? Acabaram ali as tentativas de racha, de divisão? Quase.
Olha, logo em março de 1883, teve uma pequena tentativa de dissidência. Uma loja chamada Aurora Escocesa, que não ficou satisfeita com os termos da fusão, tentou ressuscitar um nome antigo, o Grande Oriente Brasileiro. E conseguiram apoio? Conseguiram até que uma figura política de peso na época, o Gaspar da Silveira Martins, que depois seria um líder federalista importante, aceitasse ser o grão-mestre desse grupo. Só que a iniciativa não pegou, sabe? Atraiu pouquíssimas lojas, talvez umas 4, 5 no máximo. O movimento acabou perdendo força e desapareceu ali entre 1886 e 1887. As lojas foram sendo absorvidas pelo GOB, a unificação dessa vez parece que veio para ficar mesmo. Então, com a casa finalmente em ordem, ou quase, né? A maçonaria unificada teve que encarar as tempestades que vinham de fora. Como é que a ordem se posicionou diante daqueles dois grandes temas que agitavam o Brasil nos anos 80? A campanha pela abolição e a crise crescente entre os militares e o governo imperial, a tal questão militar. Exatamente. A partir de 1885, o GOB teve uma nova liderança com o Luiz Antônio Vieira da Silva e o Visconde de Jari. E esses dois temas eram impossíveis de ignorar. Sobre a abolição, é muito importante separar a ação individual dos maçons da posição da instituição, do GOB como um todo. Ah, tem diferença. Muita. Individualmente, a participação de maçons na linha de frente da campanha abolicionista foi, assim, enorme e decisiva. Nomes como Luiz Gama, Antônio Bento, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, todos eles maçons e todos gigantes nessa causa. A Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertou os escravos mais velhos, foi um passo, claro, mas ainda um passo muito tímido, né? Refletia muito a pressão dos fazendeiros, principalmente do Rio de Janeiro, que dependiam mais do trabalho escravo do que São Paulo, que já estava usando mais imigrantes. Ordem para que os maçons libertassem seus escravos, como às vezes a gente ouve falar? Aí a gente toca num ponto-chave que desfaz alguns mitos, sabe? Tem uma comunicação oficial do GOB, de 1887, que responde a uma consulta da loja Piratininha, lá de São Paulo, e ela deixa a posição bem clara. E o que dizia? A loja de São Paulo queria saber se ia ter um prazo para que os maçons libertassem seus escravos. A resposta do GOB foi: não, não vai ter prazo fatal. A orientação era para cooperar com as iniciativas do Estado e individuais pela abolição, sim, mas defendendo um processo gradual. A preocupação que eles colocaram explicitamente era não desorganizar de chofre o trabalho agrícola. Ou seja, de repente, né? Uma preocupação econômica, então. Exatamente. O GOB institucional apoiava o fim da escravidão, mas com muita cautela, priorizando a estabilidade econômica, uma transição planejada. Isso é bem diferente da imagem de uma instituição super radicalmente abolicionista. Essa postura mostra uma tensão, né? Enquanto muitos membros individualmente eram super fervorosos pela abolição imediata, a instituição acabava refletindo os interesses complexos da elite da época, que incluía proprietários de escravos. No fim das contas, a Lei Áurea, em 88, veio de forma abrupta e acabou atropelando essa visão gradualista que o GOB defendia. Interessante essa distinção. O fervor individual versus a cautela institucional. E quanto à outra grande tensão, a questão militar. Qual a ligação disso com a maçonaria e como isso ajudou a empurrar o império para o fim? Bom, a questão militar foi, na verdade, uma sequência de conflitos, né? Entre 1883 e 1889. Eram choques entre oficiais do exército e o poder civil, os ministros, os políticos. Muitas vezes a causa eram questões de honra militar, disciplina ou simplesmente a falta de habilidade dos políticos para lidar com os militares, que se sentiam meio desprestigiados depois da Guerra do Paraguai. Teve algum caso mais famoso? Sim, tiveram casos bem emblemáticos. As punições do tenente-coronel Cunha Matos e do major Sena Madureira, por exemplo. Os dois eram maçons e foram punidos por críticas públicas que fizeram a ministros. Essas punições geraram uma solidariedade enorme dentro do Exército. E quem saiu em defesa deles? Figuras de peso, também maçons, como o Marechal Deodoro da Fonseca e o Visconde de Pelotas. Ah, então já tinha essa conexão forte aí. Tinha. E tem um fator sociológico importante aqui também.
o exército estava se tornando um caminho de ascensão para a classe média urbana que estava crescendo. E de onde vinham muitos maçons nesse período? Justamente dessas mesmas classes médias. Então existia uma afinidade social, ideológica, crescendo entre os oficiais e a maçonaria. Isso facilitou a entrada e a influência dos militares dentro das lojas. Faz sentido. A criação do Clube Militar em 1887, com Deodoro na presidência, foi um marco. Virou um centro de articulação política dos militares. Lembra daquele episódio famoso em que o Deodoro, representando o Clube Militar, pediu para a princesa Isabel que o exército não fosse usado para caçar escravos fugidos, como o Capitão do Mato? Lembro, sim. Mostra a força que eles já tinham, né? Exato. E claro, não dá para esquecer a influência do Benjamin Constant, maçom, positivista fervoroso. Ele teve um papel crucial em semear as ideias republicanas entre os oficiais mais jovens lá na escola militar. Com esse cenário todo, então, abolição feita de forma abrupta, militares cada vez mais politizados e insatisfeitos, ideias republicanas circulando forte. Como esse ideal republicano se manifestava dentro das lojas maçônicas? Chegou a existir um movimento organizado pró-república dentro da maçonaria? Olha, a agitação republicana era fortíssima em muitas lojas. E também nos corpos filosóficos, que são aquelas estruturas de graus mais elevados da maçonaria, e nos clubes republicanos, que muitas vezes tinham os mesmos membros das lojas. Os chamados republicanos históricos, muitos deles maçons bem conhecidos na vida civil, estavam em plena campanha. Quintino Bocaiúva, Campos Sales, Prudente de Moraes, Lauro Sodré, Francisco Glicério, Rui Barbosa, a lista enorme. E partiu alguma iniciativa direta das lojas? Sim, sim. Em 1887, por exemplo, a loja Vigilância e Fé, lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, propôs que a maçonaria se opusesse oficialmente a uma possível sucessão da princesa Isabel, o chamado Terceiro Reinado. Eles viam a princesa como muito ligada à Igreja Católica. No ano seguinte, 88, lojas de Campinas e Ribeirão Preto, em São Paulo, foram ainda mais diretas. Propuseram abertamente uma conspiração maçônica para impedir a posse da princesa. Nossa, uma conspiração. E como as outras lojas reagiram? A maçonaria não era um bloco único, né? As reações foram bem variadas. Algumas lojas apoiaram essas ideias mais radicais. Outras, como a Cássia Rio-Grandense, também do Sul, rejeitaram na hora. Argumentaram que a maçonaria não devia se meter em conspiração política, que o papel dela era outro. Muitas lojas ficaram meio em cima do muro. A loja Caridade e Segredo da Bahia deu uma resposta bem diplomática, tipo, um eventual apoio à princesa ia depender do respeito que ela demonstrasse pela maçonaria. Ou seja, existia um debate interno muito intenso sobre qual deveria ser o papel político da ordem naquele momento. Entendi. Então, mesmo com essa ebulição toda vindo de membros influentes e de algumas lojas mais radicais, a cúpula, o Grande Oriente do Brasil, manteve a linha de neutralidade institucional. Exatamente, a posição oficial do GOB, que foi reafirmada numa comunicação de outubro de 1888, foi de neutralidade. A questão da forma de governo, se monarquia ou república, foi declarada como algo fora da alçada institucional da maçonaria. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma comunicação deixava claro que os maçons tinham total liberdade individual para defender suas próprias convicções políticas. Era uma neutralidade institucional que, na prática, acabava liberando a militância individual dos seus membros, né? E essa militância acabou culminando no 15 de novembro de 1889. Como foi a participação concreta dos maçons na proclamação da República? Olha, o golpe militar, que estava sendo meio que planejado para o dia 20 de novembro, acabou sendo antecipado para o dia 15. Rolavam muitos boatos de prisões, a tensão estava altíssima. A liderança do movimento que efetivamente foi para a rua era em grande parte maçônica. Os militares Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant e o civil Quintino Bocaiúva tiveram papéis centrais ali na mobilização das tropas e na ação política. Foram eles que derrubaram o governo? Sim, eles derrubaram o gabinete do Visconde de Ouro Preto e, na prática, afastaram o imperador Dom Pedro II. E talvez o fato mais impressionante seja a composição do governo provisório que foi anunciado logo depois. Era um ministério inteiramente composto por maçons. Inteiro? Quem estava lá? Deodoro na chefia, claro, aí Benjamin Constant na guerra, Quintino Bocaiúva nos transportes,
Aristides Lobo no interior, Campos Salles na Justiça, Eduardo Vandenkolk na Marinha, Demétrio Ribeiro na Agricultura e Rui Barbosa na Fazenda. Todos maçons. Impressionante. E o GOB como instituição? A adesão oficial do GOB ao novo regime veio bem rápido, já em 20 de novembro. Quem estava liderando interinamente era o Visconde de Jajari, porque o grão-mestre, o Vieira da Silva, tinha falecido poucos dias antes, em 3 de novembro. Enquanto isso acontecia, a população, na sua maioria, assistia a tudo com uma certa, perplexidade, sem participar muito ativamente. É realmente espantoso ver essa lista de nomes e essa coincidência, né? Deodoro da Fonseca, o líder militar do golpe que proclama a República, poucas semanas depois se torna também o grão-mestre, o líder máximo da maçonaria brasileira. Como isso aconteceu? Ele já era uma figura importante na ordem antes? Sim, a eleição do Deodoro como soberano grande comendador grão-mestre do GOB aconteceu em dezembro de 1889 e ele tomou posse em março de 1890. Não foi uma escolha do nada, sabe? Deodoro era um maçom antigo, iniciado lá em 1873. Ele tinha prestígio tanto no meio militar quanto dentro da ordem. A eleição dele, logo depois de liderar a mudança de regime, claramente sinalizava uma conexão muito forte entre a nova república e a maçonaria. Nesse período, a própria estrutura da ordem passou por uns ajustes, adotou o nome Grande Oriente e Supremo Conselho do Brasil, unindo o simbolismo das lojas com os altos graus do rito escocês sob uma mesma liderança. E na prática, como foi essa gestão dele na maçonaria? Então, aí é que tá. É importante pensar no impacto prático disso. Deodoro, como o primeiro presidente da República, estava completamente absorvido pelos desafios gigantescos de organizar o novo governo. Tinha crises políticas o tempo todo, precisava acalmar as diferentes facções militares e civis. A verdade é que ele teve pouquíssimo tempo para se dedicar de fato à administração da maçonaria. O começo da República foi um campo de batalha ideológico. Tinha uma corrente mais liberal, democrática, ligada ao Rui Barbosa, e outra mais autoritária, de inspiração positivista, que era forte entre os militares, como Benjamin Constant. E o positivismo teve mesmo essa força toda? Desde o Augusto Conte. A gente viu positivistas em cargos importantes. E o próprio lema da bandeira republicana, Ordem e Progresso, é um lema positivista, idealizado por maçons ligados a essa corrente, como o Miguel Lemos e o Teixeira Mendes. A instalação do Congresso Constituinte, em novembro de 1890, foi um passo fundamental para tentar dar uma estrutura legal mais estável para esse novo regime que nasceu de um golpe liderado em grande parte por membros da maçonaria. A década terminava assim: a República proclamada, um maçom na presidência do país e também no comando da ordem, mas com um futuro cheio de incertezas e disputas pela frente. E com essa imagem da República recém-nascida, liderada por figuras tão importantes da maçonaria, a gente encerra esta série sobre a história da ordem no Brasil Império e seus primeiros passos na República. Fica a reflexão, Como uma organização fraterna, com ideais de liberdade e igualdade, se viu tão envolvida nos jogos de poder e nas transformações radicais do seu tempo, muitas vezes refletindo as próprias contradições da sociedade brasileira. Exato. Encerramos por aqui esta série que tratou desta fascinante história e chegamos ao fim desse nosso encontro em maçonaria para não iniciados. Quero agradecer muito pela sua presença e pelo tempo dedicado a ouvir essas reflexões. Seguiremos em uma jornada de diálogo e aprendizado. Suas dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Escreva para nãoiniciado@gmail.com e vamos construir juntos os próximos encontros.